Meus amigos, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos fortaleça para o nosso estudo de hoje, o melhor resultado possível. O Evangelho é um repositório de ensinamentos espirituais que ficaram para a história. São muitas belezas espirituais para nós nos reformarmos, nos transformarmos em espírito e verdade, para que possamos melhor aproveitar a encarnação. O Evangelho não deve ser visto como um manual de contemplatividade, como admiração. Jesus não é um ídolo a ser aplaudido, mas um mestre a ser estudado. E o Evangelho estudado transforma as nossas vidas para melhor, cumpre o nosso objetivo reencarnatório. No capítulo 26 do Evangelho de Lucas, há uma passagem sobre Zaqueu, o rico judeu cobrador de impostos, que hospedou Jesus em sua casa. Jesus atravessava uma cidade, Jericó, a pé, como sempre, seguido daquela multidão, cidade onde vivia Zaqueu. Zaqueu que tinha uma vontade enorme de conhecer Jesus, de ver Jesus. Mas duas coisas o impediam fortemente. Primeiro, é que a multidão que cercava Jesus era intransponível. E outro aspecto, Zaqueu era de baixíssima estatura, então ele não tinha como, sendo um homem tão baixo, varar uma multidão tão grande. Então, isso dificultava que ele se avistasse com Jesus. Mas ele teve uma brilhante ideia. Ele calculou o caminho que Jesus ia fazer, seguido pela multidão, e correu à frente e subiu numa árvore, um sicômoro, que era uma árvore, um tipo de árvore abundante na região. Ele ficou lá em cima da árvore até que Jesus passou embaixo da árvore. Mas quando Jesus passou embaixo da árvore, virou os olhos para cima, disse: Zaqueu, desce já daí, Zaqueu, porque é preciso que hoje eu fique na sua casa. Aí nós temos aquelas lições sutis que o Evangelho nos passa, e que muitas vezes nós trocamos esses ensinamentos por ficar tecendo louvores ao Senhor. Jesus tem a sua grandeza espiritual, mas ele não depende das nossas ações, dos nossos louvores, porque a sua grandeza é própria. Então, o que nós precisamos fazer? Estudar o Evangelho, tirar as suas sutilezas. Por exemplo, nesse momento, Jesus diz: Zaqueu, desce daí, porque é preciso que eu fique hoje na sua casa. Vejam só, Jesus era um clarividente, ele sabia que Zaqueu tinha uma casa de alvenaria muito próspera, que ele era um homem muito rico. E depois que aquele homem que estava lá em cima da árvore chamava-se Zaqueu. E o que nós descobrimos com esse ensinamento? Que o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome.
As tradições religiosas dão conta de que Jesus fica lá num jardim celestial, num trono de ouro, servido pelos anjos, e não dá bola para a humanidade. Não é exatamente assim. Nós não podemos ainda entender a mente de um espírito da hierarquia de Jesus. São estágios que lá não chegamos e não compreendemos ainda. Mas Jesus nos conhece a todos pelo nome, pessoalmente. Então nós não estamos esquecidos. Há esse insigne mestre que conhece melhor os nossos problemas do que nós mesmos. Então nós dizemos, Senhor, me ajuda, que eu tenho tido uma dor nas costas. Ele sabe disso. Mas é como aquele pai que ouve o filho nas suas lamúrias, nos seus choros, nas suas dores. Então, amigos, aí está essa primeira oportunidade em que Jesus diz: Zaqueu, desce daí, e é preciso que hoje eu fique em sua casa. Como dissemos no começo, o Evangelho está cheio de belas passagens, para não dizer todas as passagens são belas lições. O Evangelho é todo em si um poema que nos traz lições imortais para nos transformarmos em seres melhores, mais adiantados espiritualmente. Uma das belezas do Evangelho é esse episódio de Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, era um cobrador de impostos e era detestado pelos judeus. Mas ele se rendeu ao sublime magnetismo do Cristo e transformou-se, tornou-se um novo homem e deu uma lição para a posteridade extraordinária. Está lá no capítulo 19 de Lucas, para o nosso estudo. Os judeus tricotavam, murmuravam entre si criticando a Jesus de que ele havia hospedado-se na casa de um pecador, que era Zaqueu. Mas Zaqueu respondeu à altura, dizendo: Senhor, eu distribuirei com os pobres metade dos meus bens. E Zaqueu era um homem muito rico. Então ele estava se propondo a fazer uma farta distribuição de valores muito grande, porque representava a metade dos seus haveres. E ele ainda arrematou: e tem mais, Senhor, se eu tiver defraudado alguém, esse alguém eu indenizarei com o quádruplo do valor referente. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. E acrescentou: Zaqueu é também filho de Abraão, nivelando aos judeus mais ilustres, o que era um título bastante festivo, bastante respeitável para um judeu da época. Então Jesus considerou Zaqueu também filho de Abraão. Essa passagem de Zaqueu é um ensinamento sutil sobre a conquista do mérito por esforço próprio, não por discurso, mas por ação. Zaqueu era aquele homem rico, mas ele se sentia abominado,
rejeitado pelos judeus, que o odiavam como cobrador de impostos. Mas era a função dele, era o trabalho dele. Ele prestava aquela atividade profissionalmente e tornara-se com a atividade um homem muito rico. Mas os judeus não toleravam essa riqueza. Por isso que Zaqueu viu em Jesus aquela pessoa que o compreenderia e passou a desejar avistar-se com Jesus, até que o mestre tomou a deliberação de ir se hospedar na casa de Zaqueu. Zaqueu recebeu de Jesus uma oportunidade e se agarrou a essa oportunidade com todo ardor. Mas vejam, amigos, Jesus também nos oferece essa oportunidade. Todos nós recebemos as oportunidades do Senhor. Sábio se a aproveitarmos. Se nós tivermos o interesse em desenvolvermos o trabalho que o Senhor põe em nossas mãos, muitas vezes, aparentemente, oriundo do acaso, mas no universo o acaso não existe. Deus está à frente de tudo e tudo faz programar. O fato de Zaqueu subir numa árvore para ver Jesus tem uma lição oculta. Zaqueu subiu para ver Jesus. A nossa humanidade quer que o Cristo desça até ela. Nós precisamos subir através da nossa reforma íntima, da cultura dos nossos valores morais para nosso engrandecimento. A árvore que Zaqueu se apoiou nos galhos para subir, nós podemos transformar as nossas qualidades pessoais, os nossos valores nobres, nessa árvore simbólica, para nos elevarmos, como fez Zaqueu, deixando uma grande lição para a posteridade. Uma outra lição do episódio Zaqueu é que ele, antes de receber Jesus na sua suntuosa casa de alvenaria, ele recebeu o mestre antes na sua casa interior, que é o coração. Então ele preparou a sua alma para receber Jesus com os seus valores em seu coração. E é o que nós, meus irmãos, precisamos fazer para que nós tenhamos o prazer, a felicidade de termos o Mestre em nossas vidas, para retificarmos o nosso passado de grandes confusões que fizemos, de fartos erros, e que precisamos justificar. Zaqueu propôs a Jesus distribuir metade do seu patrimônio para com os pobres. Ele prometeu indenizar no quádruplo os valores que tivesse fraudado em alguém. Então vejam, amigos, Zaqueu absorveu o Evangelho com ações práticas, realizações inquestionáveis, palpáveis. E isso incomodou aos judeus que tanto o odiavam por ele ser um cobrador de impostos. Zaqueu foi o único
dentre todos que procuraram Jesus. Zaqueu não pediu nada para si, nem para os seus familiares, como faziam os demais que buscavam o Cristo. Todos os demais procuravam Jesus para pedir alguma coisa. O que nós hoje somos aqueles mesmos viandantes da Palestina da época, somos nós hoje. Como nós fazemos ao erguer os nossos pensamentos a Deus, é sempre para pedir alguma coisa. É dinheiro, é posição, saúde, vantagens. Nós queremos que o Cristo faça mudar aquele vizinho barulhento que lhe incomoda, que você não tenha problemas com imposto de renda. Muito bom falar disso hoje, né? Está na época de se fazer a declaração. E que o nosso nome não caia na malha fina. Jesus, longe de mim a malha fina, Jesus. Aí Jesus vai lá nos computadores da Receita para manipular os bits e bytes, para que nós não tenhamos problemas. Seria isso, meus amigos? É uma visão pequena do Cristo. Jesus todos nós temos uma aura espiritual. A nossa aura espiritual tem alguns centímetros acima da nossa epiderme. A aura espiritual de Jesus abarca todo o planeta Terra. Por aí nós fazemos uma ideia da alma do Cristo, das dimensões espirituais de Jesus. Quando Zaqueu prometeu pagar o quádruplo de alguém que tivesse sido defraudado por ele, o que Zaqueu estava fazendo? Ele estava cumprindo um dos mandamentos de Jesus. Reconciliai-vos com os vossos inimigos, enquanto vais a caminho com ele, antes que ele vos entregue aos juízes. Eu estou importando o texto, porque o relógio não para. Meus amigos, é um sábio conselho de Jesus. Porque nós, às vezes, inadvertidamente, semeamos inimizades. Inimizades na terra e inimizades no mundo espiritual. E os espíritos vingativos aguardam-nos nas paragens da morte para um acerto de contas. Se nós tivermos uma vida íntegra, amparados pelos nossos diletos amigos espirituais, estaremos protegidos, mas não evitaremos escutar a chuva de impropérios, de agressões verbais, de pancadaria verbal desses espíritos, que virão lançar em nosso rosto todo o seu ódio, todo o seu rancor por aquilo que nós fizemos. Então Jesus foi muito sábio. Reconcilia-te com o teu inimigo, com o teu desafeto, enquanto vais a caminho com ele. E esse é um sábio conselho do Mestre, como sábios são todos os demais conselhos. Quando ele dizia, amai até os vossos inimigos, nós temos o direito de vibrar positivamente pelos que nos perseguem, porque essa vibração vai lá e volta para nós próprios. Como dizia Confúcio, quem acende uma luz é o primeiro que se ilumina. Então, orarmos pelos que nos perseguem é um ato de sabedoria, além de ser um ato dignamente cristão. Zaqueu não ficou preocupado
se ele ia ficar no prejuízo ou mais pobre. O que ele queria era o acerto das suas contas morais com a humanidade. Ele começou a ouvir os conselhos de Jesus e nós também lemos os conselhos de Jesus, e é por isso que nós, espíritas, damos muito valor ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro no qual estão escoimadas todas aquelas interpolações que os séculos e os milênios adicionaram ao Evangelho. Nós vimos que aqui fizemos algumas interpretações das sutilezas dos ensinamentos do Cristo. Então, Zaqueu não ficou preocupado se iria ficar no prejuízo, se ia ficar mais pobre, porque a sua fortuna era imensa. Então, ele distribuiu metade dos seus bens com os pobres e fez um bem colossal à humanidade. Quando Jesus chamou Zaqueu, e este Zaqueu também é filho de Abraão, ele nivelou Zaqueu aos judeus mais ilustres, que se consideravam filhos de Abraão. Então, Zaqueu recebeu esse título diretamente do Senhor. E isso foi um motivo de uma alegria redobrada para aquele cobrador de impostos que teve a sua alma renovada. Quando Jesus disse: a salvação entrou nessa casa hoje, Jesus estava lançando para a posteridade, para o futuro da humanidade, uma lição: o Evangelho no lar. Ali, Jesus divulgava a necessidade do Evangelho entre os familiares. Meus amigos, nós vemos o mundo de hoje, as perturbações reinantes, os vínculos conjugais desabam a todo instante. As pessoas não se toleram mais. É tão difícil a estabilidade entre os casais, difícil, mas possível. É porque falta o Evangelho nesses lares. Um casal que estuda o Evangelho junto nunca se separa, amam-se sempre, porque o Evangelho é um caminho de amor. O nosso mundo são veredas estranhas onde pululam duendes alucinados. O Evangelho é o oposto. É aquela trilha solene do amor e caridade, do respeito. E é isso que o Evangelho nos traz. A alegria íntima, a alegria familiar, que é bom para os cônjuges. E este bem se transfere aos descendentes, aos filhos. E é por isso que Jesus disse a Zaqueu, na sua casa: hoje a salvação entrou neste lar, lembrando a importância do culto do Evangelho no lar. Nós já aprendemos que devemos nos reformar à luz do Evangelho, mas precisamos tornar isso real, pensar sempre no bem. Aquela simbologia de Zaqueu subindo a árvore é uma mensagem para que nós subamos juntos para encontrarmos o Cristo. O Evangelho tem duas faces: a sua face física e a sua face filosófica. Então, a subida de Zaqueu na árvore, no sicômoro,
é um símbolo da sua subida espiritual. Zaqueu tornou-se um novo homem, renasceu em espírito para viver uma vida mais digna, mais sóbria, mais grandiosa. E nós precisamos pensar sempre no bem. O bem só faz bem. Nós desarmamos os inimigos espirituais quando praticamos o bem. Eles ficam sem eco para nos perseguir, porque vem a nossa nobreza de ideal. Quando as nossas palavras se tornam mais brandas, mais doces e construtivas com os ensinamentos do Cristo. Precisamos testemunhar o nosso amor ao próximo, trabalhando sempre com o nosso esforço pessoal. Que Jesus nos guarde, nos abençoe, que assim seja.